A razão pela qual as pessoas pensam que você tem que ser espiritual ou financeiramente bem-sucedido é porque elas pensam que se você seguir o caminho espiritual, o dinheiro pode ser uma distração. Ou se você estiver focado no dinheiro, então a espiritualidade vai distraí-lo. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Nenhum de nós é terapeuta, mas Jay tem essa incrível formação como monge, né? E realmente foi um meditador por muitos anos na vida. Tem essa mentalidade de pensamento de monge, enquanto eu tenho mais essa coisa de atleta praticando esportes. E a gente pensou se a gente pudesse trazer essa experiência do mundo real de diferentes perspectivas e responder perguntas desafiadoras que a gente recebeu bastante das nossas diferentes audiências. E assim a gente está criando essa parte 1 da terapia constrangedora. E a gente está tentando fazer isso acontecer há um ano e finalmente a gente está aqui. Então, qual é a primeira pergunta que a gente vai realmente explorar? Qual é o primeiro tópico? Eu tava pensando em começar, Lewis, dizendo que o que eu amo nisso é que temos essas conversas de qualquer maneira, fora do ar, o tempo todo, toda hora. E para o aqueles tempo de todo. vocês que não sabem, Lewis e eu sempre nos encontramos pelo menos uma vez por mês para jantar, fazer trilha. E esses encontros, inevitavelmente, acabam se tornando Uma conversa de 4 uma horas. conversa de 4 horas sobre a vida. E nós apenas pensamos como seria legal ter essas conversas desconfortáveis que abordam tópicos tabus, que são um pouco provocativas, que cutucam, sabe? Que parece realmente estranho e desconfortável porque acho que as pessoas estão pensando isso, mas elas não têm um lugar para falar sobre essas coisas. E aqui a gente tem essa liberdade. E a gente diz um ao outro, né? Eu penso, cara, não sei se a gente poderia dizer isso fora dessa conversa privada, a gente vai receber bastante crítica, né? Ou talvez eu não devesse ter dito isso ao Jay. É. Essas conversas que são tipo, como é que a gente pode criar um ambiente seguro para poder ter conversas abertas, né? Eu admiro o que Emmanuel Acho faz com suas conversas com o homem negro, são esses tipos de conversas desconfortáveis, né? Eu acho que a gente pode ser aberto a isso e não sermos tão críticos e julgadores, né? Não tem certo ou errado, mas a gente vai se reunir e ter conversas para tentar descobrir algumas soluções para algumas dessas questões maiores que as pessoas têm, né? E, obviamente, você fez muito trabalho por conta própria e entrevistou e é amigo de muita gente de elite em áreas diferentes e eu também. E então a gente pode se juntar e ver no que dá, né? Vamos deixar esse negócio Eu desconfortável. tô muito feliz. Então a gente tá tentando fazer isso acontecer há um ano, então essa é a terapia constrangedora parte 1. E o primeiro tópico de discussão Sim, é o quê? então a primeira pergunta que nós vamos abordar é possível aspirar, ser rico e ganhar dinheiro e também ser espiritual ao mesmo tempo? Eu acho que essa vai ser a primeira pergunta, hein? Eu acredito que muitas pessoas crescendo, eu acho que nós dois provavelmente ao crescer tivemos esses limites em torno das pessoas que tinham grana, né? E pensando, elas são boas ou más, né? Eles têm controle, eles são ruins. Se você tem dinheiro, você pode ser uma pessoa boa e ter alguma espiritualidade, ou você pode ser só uma coisa ou outra, você tem que ser Madre Teresa e servir, ou ser Jesus e lavar os pés das pessoas e ser humilde pra caramba, ou você é essa pessoa gananciosa por dinheiro, né? É. E eu acho que quando eu tava crescendo, pelo menos eu cresci assim, num ambiente onde as pessoas ao meu redor acreditavam que se alguém fosse rico, que eles deviam ter feito algo duvidoso ou ruim para ter chegado lá, sabe? Tipo ilegal ou duvidoso. Sim, duvidoso, ou atividades ilegais, apunhalado alguém pelas costas, machucado alguém, ou então tirar vantagem de alguém, manipulando, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim, usando alguém. Usando e abusando. Usando e abusando. Essa é a única maneira que eles poderiam ter chegado lá. E geralmente, a ideia que todos nós conhecemos de que o dinheiro é a raiz de todo mal, acho que isso era algo com que eu fui exposto muito quando criança, onde muitas pessoas ao meu redor acreditavam nisso. E nós não éramos ricos. Então, nós não estávamos em uma posição financeira privilegiada. E muitas vezes, minha família e outras pessoas olhariam para pessoas com riquezas e, se admirássemos isso, ouvíssemos algo, eles seriam rapidamente diminuídos e falar, não faz parte disso, sabe? Então, acho que sempre houve essa visão negativa em relação às pessoas ricas. Como chegamos a um ponto que devemos admirar pessoas que são tão ricas? Devemos olhar para isso e dizer, isso é realmente legal que eles construíram e admirar a realização de acumular uma tonelada de riqueza ou isso não
não deveria ser algo que a gente deva admirar? Você sempre faz as melhores perguntas, cara. Você entende Isso que é eu uma digo? pergunta Você admira os excelente, resultados boa. ou admira a pessoa que eles se tornaram na jornada para alcançar os resultados e como foram as ações que eles tiveram até chegar lá? Ah, mas aí não é uma entrevista, Luiz. Eu vou fazer É, você legal, responder legal. a pergunta primeiro, Ok, hein? ok. Quero ouvir a sua opinião antes. Eu acho que seria interessante porque eu ia te perguntar sobre... Isso não é uma entrevista. Não, eu ia te perguntar sobre... Porque eu me lembro de ter tido essa conversa alguns anos atrás, porque você nunca pensou que ganhar dinheiro fosse uma coisa pra você, né? Você estava lutando em Nova York, tentando se virar, vivendo mês a mês, de certa forma, né? E você me disse que tinha essa limitação em torno de, tipo, eu posso ser espiritual e ganhar grana, né? Posso servir ao mundo, fazer a sabedoria se tornar viral e é aceitável receber dinheiro pra mim, é É. aceitável cobrar o que eu valho ou cobrar mais pelos serviços. Então eu lembro de ter tido essa conversa com você e eu falei assim... Eu vagamente me lembro de dizer... Eu acho que você está fazendo um desserviço a si mesmo ao não gerar mais para poder contratar mais pessoas e escalonar essa mensagem para além, para que você não esteja colocando tudo nos ombros, né, para poder investir em nutrição, comida, num espaço legal para trabalhar, para que você possa servir num nível maior. Eu acho que eu estou respondendo essa pergunta, onde eu acho que você está vivendo sua vida, está fazendo o serviço e está sendo o melhor que você pode ser o mais gentil com as pessoas também. Então é admirável e legal que você possa criar financeiramente também com o impacto que você cria no mundo. Mas tudo se resume a como você se apresenta no dia a dia, né? Como você trata as pessoas nessa jornada de acumular. É, Mas se você isso aí. gerou muita grana, mas foi um babaca ou não esteve a serviço, exceto para si, então não é algo para admirar de uma perspectiva completa de É. homem, né? É. Essa é a minha opinião. Eu acho isso lindo, cara. Eu adoro. E eu lembro dessa conversa também. Eu quero voltar àquela pergunta que você fez, porque é uma pergunta assim tão poderosa sobre se devemos admirar pessoas que são ricas. E acho que temos que ter cuidado com o que admiramos, porque o que você admira será para onde as suas ações vão aspirar. Ou seja, talvez você faça disso uma referência. E Então, você começará a adotar essas ações, né? correto, você começará a adotar ações, comportamentos e decisões em direção ao que você admira. E então eu diria que sempre admirei pessoas que tinham um propósito. Isso é o que eu admiro profundamente. Quando encontro alguém, eu diria que há duas coisas que eu admiro: propósito e humildade. Se eu encontrar alguém que tenha propósito, que esteja disposto a sacrificar, que esteja disposto a fazer o que for preciso, eles têm uma missão, querem servir ao mundo. É por isso que eu sempre fui fã, antes mesmo de nos conhecermos, sabe? Porque eu pensava, cara, tá aí uma pessoa que realmente quer fazer bem ao mundo. Aqui está uma pessoa que realmente quer dar, contribuir. Então eu acho que essa é a primeira coisa que eu procuro. Então, a segunda coisa que eu admiro profundamente é alguém que tem humildade. Alguém que eu sinto que está fazendo isso com bondade no coração. Então, eu acho que para mim, minha admiração sempre foi por essas duas coisas. E eu não acho que posso dizer a alguém se o que eles admiram está certo ou errado, mas eu diria que se você admira algo, suas ações vão começar a ditar sua jornada nessa direção. Então você precisa ter cuidado com o que admira, porque é isso que você vai perseguir. E assim eu diria que gosto de admirar propósito e humildade, porque acho que essas coisas merecem ser buscadas. Certo. Quem são algumas pessoas que a gente pode pensar que tem muita grana, mas também a gente sente que tem um propósito, que estão a serviço do que é o dom deles, né? Quem são algumas pessoas que a gente pode pensar, né? Eu não estava pensando nisso antes, mas agora eu estou curioso para saber quem vive esse estilo de vida agora. Sim, essa é uma pergunta difícil. Eu diria que conhecemos algumas pessoas em nosso próprio mundo. Acho que pessoas que eu sempre admirei e olhei para cima são pessoas como... Essa é uma pergunta difícil. Há pessoas que estão vindo à minha mente agora, mas eu provavelmente diria que acho que o trabalho da Oprah tem sido fundamental. As conversas que ela teve, que mudaram a cultura ou a humanidade, sabe, no seu programa de TV. Cara, uma mulher conseguiu fazer isso com seu programa. Porque ela trouxe um programa de entretenimento para TV, mas trouxe elementos de cura, oração, meditação, espiritualidade, criar consciência do planeta, né? O que eu acho poderoso. Então, ela está trazendo esse propósito de entreter.
E ela construiu um império Sim. enorme financeiramente, né? Foi recompensada por esse serviço. Exatamente, exatamente. E acho que isso é ótimo. Acho que essa é a razão pela qual acho essa pergunta tão interessante. Porque se estamos dizendo que pessoas espirituais não podem ser ricas, isso significa que pessoas espirituais têm que ser pobres. Isso significa que todas as pessoas que são ricas não são espirituais. E esse é o mundo em que queremos viver? Cara, será mesmo? Não. Será que vamos querer viver em um mundo em que as pessoas mais ricas ou as pessoas que têm mais recursos não tenham intenção espiritual? Eu não sei se esse é o mundo em que eu quero que meus filhos cresçam ou o mundo que eu quero viver. Eu preferiria crescer em um mundo em que as pessoas mais influentes tivessem uma profunda intenção espiritual. É. E com essa intenção espiritual, eles foram recompensados, né, financeiramente pelo nível de impacto e serviço. A coisa mais interessante é que se você tem tanta humildade, tanta intenção espiritual em relação à sua vida e ao serviço, o dinheiro importa. É. Importa tanto assim o quanto você ganha e isso realmente impacta a vida do indivíduo se eles têm 1 milhão ou 100 milhões ou... E isso também é interessante, né? Estou interessado em ouvir o seu ponto de vista, porque a perspectiva que você me deu há alguns anos, quando você trouxe esse ponto à tona, eu me lembro de ter centenas de milhões de visualizações. E sem Há dinheiro. 4 meses de ficar falido. Eu lembro disso, cara. É louco pra mim pensar E era nisso. realmente verdade. Eu me sentava em reuniões e as pessoas diziam: quantas visualizações você teve agora? E eu compartilharia isso e estava recebendo todos esses feedbacks incríveis. E então eu não tinha dinheiro algum. Estava literalmente prestes a ficar sem dinheiro em 4 meses. E o que percebi foi que isso estava impactando negativamente a quantidade de impacto que eu poderia ter de maneira sustentável a longo prazo. E foi o que você me disse. Se você está ganhando dinheiro, está investindo isso em sua equipe, e se você está expandindo e criando mais oportunidades, como hoje, onde temos equipes em todo o mundo? Você tem sua equipe aqui, eu tenho minhas equipes, que também estão vivendo seu propósito, e só podemos empregá-los porque há crescimento nesse sentido. E então eles estão conseguindo ter um impacto mais profundo. Para mim, isso depende da escala de impacto que você deseja alcançar. Eu acho que pra mim espiritualidade é harmonia, é ter paz interior, né? Ter paz no seu coração. E se você tá quebrado, tá lutando financeiramente, ou se sente preso em dívidas financeiras e confusão na parte financeira da sua vida, então eu sinto que isso tá te impedindo de progredir espiritualmente. Então é descobrir como ter harmonia e equilíbrio nessas áreas da vida, suas relações, saúde e finanças também, para mim é fundamental. E aprofundar nisso, né, espiritualmente, nessas áreas para que sejam abundantes. Se uma não é, então você está maximizando suas capacidades espirituais nessa vida. Isso é lindo. Muito bem. Eu acho que muitos de nós crescemos pensando que o dinheiro era a raiz de todo mal, né? Ou que pessoas com granas eram mais, ou essas coisas. Mas eu acho que está na hora de começar a mudar essa narrativa e dizer, olha, eu vou usar o dinheiro para o bem, né? E como é que eu posso fazer um compromisso comigo mesmo para poder usar parte do meu dinheiro para servir outras pessoas? Não só tudo para mim ou comprando carros bonitos. A gente gosta de coisas boas, né? A gente gosta de moda e experiências, eu gosto de viajar e aventuras e alimentos saudáveis e investir em mim. Cuidamos da nossa saúde, temos treinadores, nutricionistas. Eu acho importante para a gente que a gente tenha mais energia e capacidade para poder servir. Então, pessoalmente, eu não acho que haja nada de errado em ganhar muita grana ou ter foco no lucro e no propósito. Correto? Mas eu acho que você quer ter ambos para poder escalar ambos. Tem muita gente bem intencionada que tem grandes missões, mas não sabem como ganhar grana para servir a isso. E elas estão fazendo um desserviço à causa porque não descobriram a habilidade da redação persuasiva ou de arrecadação de fundos ou vendas ou alguma coisa para poder trazer receita para apoiar a causa ou a missão. Eu acho que muitas organizações sem fins lucrativos enfrentam dificuldades porque não pensam nessas outras coisas que precisam fazer para servir. Sim. E eu gosto Então- disso porque eu também quero esclarecer que, para alguém que é espiritual, consciente ou desperto, seja qual for a palavra que você queira usar, ou até mesmo está focado no crescimento pessoal ou no autodesenvolvimento,
O objetivo deles não é o lucro. O objetivo deles é o propósito deles, a missão, o serviço. Mas eles reconhecem que isso é algo que eles precisam pensar e organizar para servir ao propósito. Portanto, acho que se trata mais de qual é a sua prioridade máxima. Você não acorda de manhã todos os dias pensando, como posso ganhar mais dinheiro hoje? Essa não é a mentalidade. Você acorda de manhã pensando, como podemos servir mais pessoas? Como podemos ter um impacto maior? Como podemos ajudar mais pessoas? E você percebe que criar um negócio lucrativo ou uma renda faz parte do propósito. E Com essa é a certeza. clareza que precisamos. Nossa missão para nossa empresa é servir 100 milhões de vidas semanalmente, ajudando a melhorar a qualidade de vida. Exato, não é faturar tanto. Não 100 milhões de dólares por ano, Totalmente. mas... Ok, né? Como é que a gente resolve essa equação de missão, né? Que é alcançar 100 milhões de vidas por semana. O que é necessário para isso? Bem, a maior parte é por vídeos, né? Vídeos através de conteúdo de áudio, redes sociais, livros, essas diferentes formas de expandir a mensagem, diferentes maneiras de executar, o que envolve equipe, recursos e muita coisa para poder manter os desafios do negócio e alcançar a missão, né? E então é pensar que, tipo, aqui a gente precisa de mais gente para poder apoiar na equipe, vai exigir mais dinheiro, então como é que a gente faz mais grana para servir a missão, né? E através desse processo de descobrir a equação do propósito, de como resolver essa conversa de propósito, então você precisa descobrir o dinheiro ligado a essas coisas. Também quero fazer esse ponto de que você tem que ser realmente vigilante nesse caminho para não comprar sua própria empolgação, no sentido de que você pode convencer a si mesmo de qualquer coisa, e você pode se convencer de que está servindo as pessoas e está fazendo isso e aquilo, e então você está ganhando muito dinheiro, e então você apenas se convence de que está tudo bem, e sim, você tem que ser mais vigilante nesse caminho. Tem que constantemente estar se avaliando, não é? Como assim? Vigilante em quê? Você precisa se manter responsável de alguma forma para garantir que está continuando a fazer o bem com todos os recursos e responsabilidades que você tem, sabe? Que está no Ao caminho. invés de dizer, ganhei 5 milhões esse ano, 20 milhões, eu tô tendo essas realizações, prêmios e reconhecimento. Então, descobrir como permanecer humilde e confiante, Orientado pelo né? propósito. E com propósito ao mesmo E ao tempo. mesmo tempo, para não se deixar levar por uma oportunidade por causa disso. E o que eu estou dizendo é que acho que as pessoas frequentemente dirão que o motivo pelo qual as pessoas pensam que você tem que ser espiritual ou financeiramente bem-sucedido é porque pensam que, bem, se você está seguindo o caminho espiritual, o dinheiro pode ser uma distração. Ou se você está atrás do dinheiro, então a espiritualidade vai distraí-lo. Isso é verdade, é real. Você pode se tornar muito materialista ao tentar ser espiritual e você pode se distrair do seu materialismo ao ser espiritual. Isso é verdade, mas o objetivo da vida é viver nesse paradoxo, nesse ponto intermediário de tentar entender. Então, frequentemente eu digo às pessoas, e não considero isso, eu sei que ambos sentimos dessa maneira, nós não descobrimos, não sabemos sobre tudo, mas eu estou tentando navegar com isso porque acredito que a verdade está no meio, que a verdade não está nisso ou naquilo. Eu acho que é interessante, eu quero falar sobre como a gente se manteve individualmente a responsabilidade, humildade, nosso crescimento, né, nossa trajetória individual, porque teve um momento que não tinha seguidores e um momento que você não tinha seguidores e a gente não tinha negócios. E agora a gente tem uma ascensão de audiência, né, de oportunidades, de grana, realizações, prêmios. Eu vou perguntar a você e depois eu vou responder, Para de fazer né? pergunta, Luiz. Isso não é o The School of Greatness. Mas eu tô curioso sobre como você gerenciou o aumento do ganho financeiro nos últimos 5 anos e o aumento do público e do reconhecimento. Como você, e eu vou responder também, como é que você pessoalmente permaneceu humilde no processo de aumento financeiro? Tá, é assim, tipo... É isso que eu quero dizer com vigilância, no sentido de que você nunca pode ficar complacente em relação à sua jornada anterior. Portanto, em qualquer ponto em que você acha que é humilde, automaticamente não é humilde, cara.
Se você acha Então eu que está preciso parar sendo de dizer pra humilde, minha não é. namorada. Eu sou humilde. Isso. Se você acha que é humilde, você não é humilde. Se você acha que está realmente com os pés no chão, você não está com os pés no chão, porque isso automaticamente anula o outro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu diria que, para mim, quais são as minhas âncoras? E acho que as vejo como âncoras. Então, minha primeira âncora é que o impacto é sempre maior que a renda. Sempre há mais impacto que você pode causar. Então, eu sei que, para mim, o que estou tentando fazer com o trabalho que estou fazendo é que o vídeo foi uma entrada para uma jornada de transformação, sabe? Eu queria que as pessoas fossem do vídeo para ouvir o podcast, para ler o livro, para participar de eventos, para ir a retiros comigo na Índia. Eu quero ajudar as pessoas a irem o mais longe possível em sua jornada interior. Essa é a minha missão pessoal. Se alguém só quer assistir a um vídeo de 3 minutos e isso as faz se sentir melhor, ok, tudo bem. Mas se alguém quiser vir um dia comigo para a Índia e viver a vida que eu vivi e ter uma jornada interior profunda, então quero poder facilitar isso. Ainda estou construindo essa ponte para o eu mais profundo das pessoas. E assim, a primeira coisa que sempre me humilha e me mantém com os pés no chão é que tenho muito trabalho a fazer. Há tanto sofrimento e dor no mundo, há tanta instabilidade no mundo, há tanto trauma no mundo. Então temos um longo caminho a percorrer. Portanto, todos os prêmios e visualizações lhe dão confiança de que você está indo na direção certa, mas você saberá que está longe dos destinos. Isso é uma coisa. Acho que a segunda coisa que realmente me ajuda é estar perto de ainda passar tempo com meus professores monges, que têm uma visão muito diferente do que é valioso na vida. Porque eles não se importam com Não se posses importam. materiais e grana, Isso mesmo, nada eles disso, não se né? importam. E assim eles não ficam impressionados com isso. E estar perto de pessoas que não admiram certas coisas ajuda você a perder o gosto por isso. É como quando eu estou perto de... Você é só um cara. Desse É como jeito. Marco Aurélio, né? Exatamente, é isso Marco Aurélio, a história dele, que ele andava pela cidade e tinha alguém dizendo: você é apenas um homem, né? Quando todo mundo elogiava ele, as pessoas se curvavam a ele como se ele fosse um deus. E é ter essa responsabilidade que você falou, né? Pessoas em sua vida que admiram você pelo que você é e não pelo que você cria no mundo. Só pela sua bondade, coração, humanidade, não pela marca que você construiu como indivíduo, né? Eu acho que é tão importante. Minha namorada Marta, no Natal, ela Ama, Marta. é ótima. No Natal, eles têm um joguinho que a família dela faz, que você escolhe uma palavra e vai ser sua intenção para o ano, né? E vai ser a palavra que você precisa. Todo mundo É escolhe lindo, adoro isso. É muito legal. Você pendura em um enfeite, vai para a árvore, e você olha novamente no ano que vem, você está sempre lembrando disso. Tem palavras diferentes como confiança, autoestima, intenção e tudo isso. E você consegue adivinhar qual foi a minha palavra? São aleatórias, tá? Você não sabe o que é, você escolhe e é Ok, deixa eu aleatório. Amor? Não é o que eu tenho falado, humildade. Sério, cara? Você não me contou É. isso? Pois é, então Uau! ela escolheu você ali na frente de 20 membros da família Eu não dela. tinha ideia disso. E eu peguei e fiquei, humildade, todo mundo você precisa disso. Não, Eu você é pensei, humilde sim. Eu posso cara, dizer eu falei, que você tipo, é eu acho humilde. que eu sou humilde, né? Mas foi engraçado você dizer, porque quando você diz que você é humilde, você precisa mais disso, né? Eu acho que é um lembrete bom. Se você é super humilde ou não, é um bom lembrete, porque a vida vai te trazer coisas pra te humilhar se você não se manter constantemente humilde na sua vida. Tem lesões, doenças, ataques online ou conversas que vão surgir no mundo, né? E isso vai continuar acontecendo. Mas desde que você tenha responsabilidade, pessoas do seu lado que chamam sua atenção quando você está fazendo coisa errada e também celebram quando você faz coisas boas, é importante ter essas pessoas. Concordo. Acho que a vida é uma jornada projetada para desconectar você do seu ego e dissolver o seu ego. Se você pensar na vida dessa forma, é a jornada. E assim, quanto mais você entrega voluntariamente dessa jornada, menos ela está sendo retirada. E o que eu quero dizer com isso é que o que você disse, quando você realmente pensar em qualquer sucesso que você tem ou qualquer impacto que você fez, sempre houve alguém que te ajudou a chegar lá direta ou indiretamente. Então, dizer eu fiz isso sozinho não é totalmente verdade, porque havia alguém, indireta ou diretamente, que te ajudou a chegar lá.
Então, se eu digo que as pessoas apreciam como eu comunico ideias hoje, ou certas ideias, eu tenho que agradecer meus professores monges que me ensinaram essa sabedoria. Ou se alguém diz, Ei Jay, você é muito resiliente ou superou muitos desafios, mas então você tem que respeitar as pessoas que tentaram te derrubar, sabe? Porque teve sempre alguém que te ajudou a fazer as coisas. Te deu oportunidade de superar, né? Exatamente. E assim, de qualquer maneira, houve pessoas que te ajudaram a chegar onde você está. E você não pode reivindicar o ego e dizer, eu fiz tudo sozinho. Eu acho que tem algo a ser dito sobre humildade e reconhecimento, tanto de outras pessoas quanto de si. E celebrar o que você criou também, né? E eu adoro o discurso de agradecimento de Snoop Dogg, onde ele diz que eu quero agradecer a mim, Sim, quero tô agradecer ligado. a mim por todas as noites tardias, todas as manhãs, todo o trabalho duro, agradeço a mim por nunca desistir de mim. É. E eu acho que há também essa super humildade que as pessoas, eu não vou dizer, Ei, Jay, foi incrível o que você fez, e as pessoas dizem, não foi nada, não fui eu, tenho que elogiar todos os outros. Eu acho que tem uma maneira espiritual de receber conquistas e ser humilde no seu agradecimento, grato pelo agradecimento, receber isso e também porque você está se apresentando, né, de uma maneira 100%. legal. Então você pode ser humilde e também gracioso em sua confiança. Sim, acho que isso é um ótimo ponto. E eu concordo totalmente com você. Novamente, nunca é um ou outro. Acho que o ponto que sempre tentam fazer é tipo, você deve ser humilde ou deve ser confiante? Seja os dois. Devo ser bem-sucedido e devo ser espiritual? Seja os dois. Você pode ser ambos e precisamos de ambos, porque às vezes você vai precisar. Eu concordo. Quando você rejeita elogios, O que o acontece? reconhecimento genuíno, o que acaba acontecendo é que você perde a oportunidade para alguém expressar a gratidão, sabe? Para Para dar. dar. Você bloqueou essa capacidade Você deles está darem. roubando o presente de alguém, É. né? E isso é um não. É, tipo... A gente vai falar sobre isso numa outra sessão sobre a atração do amor e a luta, né? E as pessoas que ganham dinheiro, elas sabem como receber. Elas sabem que há também um fluxo, né? Existe essa coisa acontecendo. Elas são boas e acabam não acumulando, né? Elas deixam entrar e deixam sair. É como um ciclo, né? Estão investindo e gastando com pessoas e construindo coisas e não dizem, não tô pronto para dinheiro, não me dê agora. E é a mesma coisa, né? Você não quer bloquear reconhecimento de alguém e dizer, eu não tô pronto para isso, né? Receba isso, aceite isso, seja grato e você também pode ser humilde ao mesmo tempo. Sim, use como combustível. Não deixe subir a sua cabeça, mas use como combustível. Então, se alguém te elogia, você fala, muito obrigado, isso é incrível. Agora vou usar isso para trabalhar mais duro. Você não está apenas usando para pensar, ok, passou pela minha cabeça que agora vou sentir isso. Você está usando como combustível. Eu acho que é por isso que todo mundo precisa de alguém que se responsabilize, né? Seja parceiro, não sei se Raj é assim pra você, a Marta é assim pra mim, mas ela vai me celebrar, mas também me dá um ótimo feedback se ela acha que eu tô exagerando em alguma coisa, que eu nunca tento fazer. Se for... Só o fato dela estar lá como um lembrete para que eu permaneça humilde, Sim. mesmo que ela não precise dizer nada, né? Tipo, ok, eu não preciso me gabar de nada e ter alguém que você admira na sua vida e possa ter essa responsabilidade é fundamental. Eu acho que essa comunidade de pessoas que não dizem o tempo todo que você é incrível, né? Mas alguém para te manter com o pé no chão e também apoiar o seu crescimento. Sim, concordo totalmente. Olha, pra mim, o interessante, voltando à nossa pergunta original... Dinheiro e espiritualidade. Sim, e voltando ao contexto disso, é que se você está orgulhoso de algo que pode ser tirado de você, você sempre vai ficar, tipo... vazio, sabe? Então você é orgulhoso do seu dinheiro? Se é apenas disso que você está orgulhoso pelo que fez, e no final das contas, quer você morra com ele ou perca antes de morrer, ele vai para outro lugar e será transferido, mesmo que seja para seus filhos ou para qualquer outra pessoa. Isso pode ser um lugar muito assustador para viver. Pode ser um lugar, assim, cheio de medo ou coisas desse tipo.
Mas você nunca perde o impacto que causou nas pessoas, né? Totalmente. Acho que o que eu percebi é que o propósito é a única coisa que continua te dando, porque é a única coisa que pode te dar sem precisar receber, sem precisar de mais nada. E tem outra coisa que eu tô pensando. Eu conheço poucas pessoas, e acho que você também conhece, que ganharam muita grana, mas não tem esse preenchimento interior. Talvez as relações estejam ruins, sua saúde, mas tem outros que ganharam muita grana e estão tão realizados e cheios de energia porque o dinheiro é com propósito, é feito com uma missão. E eu acho que é isso que a gente precisa ao pensar na jornada, né? O dinheiro que a gente está ganhando. E eu acho que o dinheiro é ótimo para ter, ajuda a resolver muita coisa, mas não resolve o problema do preenchimento. Não resolve o problema da paz interior. Pode resolver alguma paz, pode ajudar a apagar desafios a serem superados, mas não traz a paz interior definitiva por si só. Correto. A menos que a gente descubra também propósito e missão. Sim, o dinheiro proporciona segurança financeira, estabilidade financeira, recursos necessários, que são coisas muito importantes. Mas a estabilidade financeira não equivale à paz mental, sabe? Conhecemos pessoas que têm segurança financeira, mas não têm paz mental. Tem instabilidade emocional. Correto, porque essas duas coisas não se correlacionam. O mesmo vale para a estabilidade emocional, que não leva à segurança financeira. Conheço pessoas que estão emocionalmente bem, mas podem não ter descoberto como organizar seus negócios ou suas vidas para facilitar isso. Eu diria que estive nesse grupo por muito tempo na minha vida. Então temos que começar a vê-los como apenas duas buscas diferentes. Se eu compro um bilhete para Los Angeles, não vou chegar a Nova York. Se eu compro um bilhete para Nova York, não vou chegar a Los Angeles. Você tem que pagar pelo bilhete que deseja. Essas são as duas coisas diferentes. A regulação emocional e a paz emocional, assim como ganhar dinheiro, são habilidades diferentes. Sim. Você tem que estudar e praticar a arte da regulação emocional, da paz emocional, da paz interior. Demorou décadas para mim, para chegar num ponto em que eu me sinto em paz por dentro. Eu sei que você partiu para essa jornada quando você tinha 21, 22, né? Porque você não sentia isso no início da vida, você se inspirou em monges que conheceu e que vieram para ensinar, e você disse, eu quero aprender isso e ter isso na minha vida. Então, acho que são duas jornadas separadas, né? Aprendizado, né? Algumas pessoas fazem naturalmente grana, e outras são naturalmente pessoas pacíficas e alegres. Eu diria que a Rory é uma dessas pessoas naturalmente alegres, né? Parte da natureza dela. E outras que têm dificuldade, têm pensamentos mais depressivos, estão mais estressadas. E cada uma é uma prática, né? E ambas podem ser bem desafiadoras, mas valem a pena de perseguir. Porque quando você domina ambas, isso te traz ainda mais paz. Sim, com certeza. Olha, eu tenho amigos que trabalham em seus empregos. Ganham dinheiro e passam todas as noites e fins de semana com a família. E estão realmente felizes, porque sabem qual é o propósito deles. Então tenho amigos que têm todo o dinheiro do mundo e são infelizes. Mas também tem o oposto, onde tenho amigos que estão fazendo o trabalho das 9 às 5, passando tempo todos os dias, e têm tempo, mas não estão felizes. Estão E estressados. também tenho amigos que estão vivendo o seu propósito, ganhando muito dinheiro e são felizes. Então, precisamos parar de equiparar dinheiro e felicidade na mesma conversa, ou dinheiro e sucesso. Eles simplesmente proporcionam coisas diferentes. E como você disse muito bem, são habilidades diferentes e cada um de nós precisa decidir que tipo de vida queremos levar. Eu acho que ambos, né? Não sei. E aí você me diz, ambos são igualmente importantes de aprender ao mesmo tempo. Porque se você está direcionando energia para ganhar grana, mas depois não consegue dormir à noite porque está estressado com isso, mas resolveu a questão do dinheiro, sua saúde vai se deteriorando, né? Suas relações também. Se você está num estado de zen o dia inteiro e não se dedica para resolver a questão financeira, e aí você vai estar falido, né? E tem um certo nível de estresse em não ter as coisas para pagar as contas, viver de mês a mês. Sim. E tem esse elemento de estresse. Então, ambos são importantes para se trabalharem juntos, né? Correto. E eu acredito fortemente na regulação emocional e acho que é a chave porque a gente fica menos reativo em todas as situações da vida. Mas encontrar uma maneira de ganhar grana em uma busca significativa também é muito gratificante.
E não parece trabalho quando você está fazendo algo significativo e ganhando grana com... É. E se você ainda não consegue fazer isso, acho que esse também é um dos maiores problemas. Fazer um trabalho apenas porque paga as contas e cuida do que você precisa. E depois ter tempo para descobrir suas paixões e o que mais você quer fazer. Esse é um lugar bonito para começar. É onde eu comecei. Acho que provavelmente é onde você começou também. É como começar com uma base. Eu acho que muitas pessoas não gostam da sua vida atual porque desejam essa vida de paixão. Mas odiar sua vida atual é apenas treinar a si mesmo para odiar sua vida futura. E sabe, eu acho que isso não é algo que deve ser feito. Não recomendo. Então você nunca vai ser feliz onde você tá, né? Não tô dizendo que você vai amar. Eu fiz trabalhos na minha vida sem que eu tenha amado, sabe? Eu também. Fiz de tudo, desde abastecer prateleiras em supermercados, trabalhar no varejo, entregar jornais. Calculei outro dia, tenho trabalhado agora há 20 anos, né? Porque comecei a trabalhar com 14, tô com 34. Então, tenho trabalhado há 20 anos e eu diria que até os 6 anos atrás, a maioria dos trabalhos que eu fiz, eu não queria estar fazendo, sabe? Não queria mesmo. Mas todos eles me ensinaram uma habilidade que eu uso hoje. E agora, quando eu olho para trás, eu penso, bem, ser um entregador me ensinou disciplina, porque eu tinha de fazer todas as ruas da minha área sem receber nada em troca, na chuva, carregando saco, entregando jornal, o que não me fazia parecer legal, sabe? Eu perdi a oportunidade de sair com amigos, seja lá o que fosse, mas isso me ensinou disciplina. Eu acho que eu tive muitos desses empregos também, como trabalhar de segurança nos fins de semana de Sério? boate. Você teve mesmo? Eu não sabia, legal. Eu era segurança, então durante o dia eu era motorista de caminhão. Por 3 meses e meio eu pensei, cara, eu não consigo mais fazer isso. Caminhão? Motorista de caminhão, dirigi um caminhão enorme da U-Haul, um caminhão gigante antes de precisar de uma licença especial. Então imagine o maior caminhão da U-Haul. Eu dirigia para Napa Auto Parts, que é uma empresa de autopeças e tal. Dirigia 2 horas e meia de Columbus para Cincinnati, Ohio, e 2 horas e meia de volta todo dia, transferindo peças de um caminhão para o outro e trazendo de volta para Columbus também. E o caminhão só chegava a 90 por hora o tempo todo. No máximo, eu ficava sempre na faixa lenta, isso foi antes de celulares e tudo isso. E eu fazia isso durante o dia e nos fins de semana era segurança de boate para fazer uma grana extra. E eu pensava, cara, não é pra mim, não foi pra isso que eu nasci, né? Mas eu acho que nessas situações, assim como você tava nas suas, é descobrir como trazer propósito, né? Pra o que você tá fazendo. Seja alegria, diversão. Nesses momentos, enquanto eu pensava em largar ou como sair e passar pra próxima fase que vem a seguir, né? Você já foi num restaurante onde tem um garçom e garçonete cheios de luz, cheios de alegria? Sim. Eles são muito gratos e trazem sempre um sorriso no rosto, eles lembram do seu pedido perfeitamente, eles só querem tornar sua experiência incrível, né? Sempre ouvimos histórias sobre eles sendo contratados e depois indo para outras carreiras, porque trouxeram essa alegria e o propósito para sua carreira também, né? Para um emprego que talvez eles nem quisessem entrar, mas é assim que você chega no próximo lugar, trazendo essa energia que você não gosta e entregando algo mesmo assim. Eu acho que a gente pode começar a fazer isso, né? Você pode atrair mais oportunidades para poder encontrar o seu propósito. Eu adoro isso. Estávamos recentemente em Ruanda e havia um sommelier, mas eu não bebo álcool, né? Estava com um grupo de pessoas que bebiam. E então tinha um sommelier explicando, uma especialista em vinhos, explicando para todos o que estava no vinho e todas essas coisas. E a pessoa com quem eu estava incentivou ele a... Ele era da África e a pessoa que estava liderando o retiro pediu para ele explicar a jornada dele para se tornar um sommelier nesse lindo hotel onde estávamos. Ele sentou e contou a história dele exatamente como você começou a dizer aqui agora. Para com isso, Sim, isso é legal. literalmente. Ele disse que trabalhava em um restaurante, era garçom e em uma noite foi convidado a escolher uma garrafa de vinho para uma mesa. E então ele escolheu a garrafa de vinho para aquela mesa, deu conselhos. E ele era muito bom nisso, porque tinha pesquisado, inclusive, vídeos no YouTube. E aprendido por conta própria. Ele disse que quando deu a garrafa de vinho para essa pessoa na mesa, eles perguntaram a ele, por que esse vinho e não outro? Eles estavam realmente testando ele, né? Porque ele tinha feito a sua pesquisa, ele sabia responder. E ele disse que no final da refeição, a pessoa que estava sentada na mesa deu a ele um cartão, cara. Isso é muito legal. Quando ele olhou pro cartão, no dia seguinte, era o dono da marca de vinho que ele deu
a ele naquela noite anterior. Não acredito. Isso é muito bom. E essa pessoa simplesmente disse a ele: se você quiser treinar para ser um sommelier, nós te colocaremos na muito escola legal. de treinamento e tudo mais. Cara, é incrível, né? Ele estava tão radiante quando estava contando essa história. Ele está feliz fazendo isso. E para ele foi uma grande mudança, porque ele estava dizendo que a família em que cresceu não teria ficado feliz com ele trabalhando com álcool e vinho, mas era sua paixão. Mas ele apareceu, né? Estressado por estar indo para um emprego que ele não gostava e dizendo, caramba, eu não quero estar aqui. E dizendo: caramba, eu não queria estar aqui, E né? tipo, deixa eu apenas passar pela noite, né? Fazer o mínimo necessário, eu vou aparecer, pegar meu salário e ir embora, né? Sim. Se a gente passa pela vida daqueles momentos que a gente não quer estar fazendo algo, nada de bom vai acontecer depois, né? A gente não vai criar uma energia que atrai uma abundância financeira. E isso também não é uma prática espiritual, né? Ficar meio preguiçoso e meio desinteressado e apenas passar pelas situações, isso não é uma prática espiritual. Totalmente. Uma prática espiritual, na minha perspectiva, é estar presente no momento e dar a sua alegria completa. Dar a luz, dar ao seu coração, dar É. tudo de si, não é uma prática espiritual. Não estou dizendo que você será capaz de ter energia para fazer isso todo momento, todo dia, mas é fazer seu melhor para retribuir o momento e dizer como é que eu posso ser útil aqui, né? Isso. Como posso usar minha luz, como posso usar o meu dom, seja lá o que for nesse momento para poder servir. Com certeza. O que você diria que Tipo, é a prática espiritual para você no dia a dia? sim, eu acho que a prática espiritual é como eu posso realmente tratar todos que eu encontro como iguais, como seres humanos, né? Como eu posso vê-los através de uma visão igual? Como não falar de cima para alguém ou de baixo para alguém? Como posso realmente permitir que cada pessoa tenha um espaço para se expressar e me expressar para me conectar com eles? E se estou indo para um local de trabalho, se estou indo para um lugar qualquer, como posso parecer acreditando que minha energia positiva e o que eu coloco no mundo de alguma forma voltarão para mim? Sabe? Porque pode não... É difícil acreditar, mas vai acontecer. É como um investimento. Às vezes, você faz um investimento e não vê os benefícios até 20 anos depois. Mas você fica muito grato por isso 20 anos depois, porque quase surpreende você. É assim que funciona. Tem muito poucas coisas instantâneas na vida. Quer dizer, provavelmente você sente que está vivendo com base em hábitos e disciplinas que construiu aí Há 10, 20 anos atrás, não né? é como se o que você está conquistando agora tivesse começado ontem. Não. São coisas que você, quando estava praticando esportes e desenvolvendo-se como atleta, todas essas habilidades são úteis hoje em dia. Com Mesmo certeza. fazendo coisas diferentes. Com certeza, semelhante ao meu histórico atlético, né? Que você também é um atleta, mas você era um atleta da mente, né? Espiritual também, né? Tava acordando às 4 da manhã, dormindo no chão, servindo o dia inteiro, aprendendo, ensinando, meditando, estando com sua comunidade de monges, né? E você teve que passar por adversidade diariamente, essencialmente, né? Você teve que fazer coisas desconfortáveis e ser positivo, né? No meu esporte, com 3 treinos diários, não é divertido, né? 38 graus, úmido e quente, aparecer, colocar equipamento, ser atropelado por 2 horas de cada vez, 3 vezes por dia. Não é legal, é horrível. É. Mas os treinadores incutem em você a atitude de como você se apresenta para os outros. Pro seu time. O seu time, né? Se você perder uma jogada, você prejudica a equipe toda. E é como cada indivíduo se apresenta com uma atitude positiva que faz a missão inteira do time avançar no processo. Mas se você está estressado, sobrecarregado e permitindo que a adversidade do momento te impeça, então a equipe vai ficar ruim. Eu acho que você fez isso com a comunidade também, sempre servindo, mesmo que estivesse dormindo pouco, né? E servindo o dia inteiro no calor, pedindo comida. E a mesma coisa na vida, Totalmente. né? Você tá usando essa disciplina agora, 10, 15 anos depois. Bem, eu acho que o que vejo em você é que eu não te conhecia quando você era um atleta naquela época, mas sinto que você está sempre trazendo a maior quantidade de valor para tudo aquilo que você procura fazer.
É o objetivo. Quando eu falei no seu Mastermind há alguns anos, vi o quanto você trouxe de valor para a sua comunidade e vi o quanto de sucesso todos eles tiveram e as jornadas e as carreiras que tiveram. E quero falar sobre isso. Acho que será útil para nós respondermos juntos. Acho que um dos maiores problemas que as pessoas têm, então vamos dizer primeiro que eles reconheceram, como ambos esclarecemos, que percebemos que o dinheiro é uma energia, que é um recurso. O dinheiro não é bom nem ruim, é definido pela forma como você o usa. Se seu objetivo é usar o dinheiro para um propósito maior e para uma missão, pode ser algo bonito. Com Você certeza. estabeleceu isso. Acho que uma das maiores coisas com as quais as pessoas têm dificuldade, e é disso que eu quero falar, é que as pessoas têm dificuldade em saber quanto cobrar pelo que valem. Sinto-me desconfortável em cobrar por meus serviços. Eu sei que os coaches sentem isso. Sei que os terapeutas sentem isso. Sei que as pessoas que estão no ramo de serviços têm dificuldade em se sentir à vontade para cobrar por seus serviços. Porque se pressupõe que se você está fazendo bem para o mundo, você deveria estar fazendo isso de graça, né? Então, vamos abordar essa mentalidade. Porque acho que muitas pessoas podem estar assistindo agora e pensando: Luiz e Jay, estou com vocês, mas eu me sinto realmente inseguro em dizer, este é o valor dos meus serviços. Quer dizer, acho que é isso, né? Pode falar. Mas eu acho que é a ideia de... A primeira coisa que digo às pessoas é que sabemos que quando as pessoas são pagas por algo, inclusive quando eu pago por algo, levo isso mais a sério. Tenho mais chances de parecer e ser o meu melhor e tenho mais chances de concluir. Um grande exemplo disso é um personal trainer. Com A certeza. razão pela qual eu tenho um é porque eu sei que já paguei pelo tempo dele. Já sei que paguei por 1 hora. E se eu cancelar, vou perder esse dinheiro. E se eu aparecer e não estiver cheio de energia, então não vou tirar muito proveito disso. Se eu não tiver pago alguém, talvez eu vá ou não à academia. Se sentir vontade ou não, provavelmente não irei. Se eu aparecer na academia, posso acabar mexendo no celular o tempo todo. Aliás, se você está entrando em uma academia, provavelmente também pagou a mensalidade. Portanto, a ideia de transação de dinheiro força um compromisso e energias maiores, tanto de mim quanto Com dos outros. certeza. Pois é. Claro, não estou dizendo para as pessoas pagarem mais do que têm, mas a ideia é que quando trocamos dinheiro por algo, a gente acaba valorizando mais isso. É ou não é? Com certeza. Eu acho que o nosso amigo Dean Graziosi diz: você presta atenção no que paga, né? Quanto mais você paga por algo, mais você presta atenção. Porque você investiu, se inscreveu. Se você compra uma casa e gasta muita grana nela, você vai certificar que a casa está em boas condições para fazer melhorias e cuidar dela. O carro, a mesma coisa, você não vai destruir, né? Pelo menos não de imediato, eu espero. Mas se você compra um carro por umas centenas de dólares, você pensa: vou bater numa parede, vou riscar. Quem se importa, né? Não investir tanto nisso. A gente presta atenção no que a gente paga. E eu acho que você está fazendo um desserviço a si e criando um modelo para todo mundo ao seu redor de que você não merece receber dinheiro se você não estiver disposto a cobrar ou eventualmente cobrar mais quando puder entregar mais valor. Então, a gente vai falar mais sobre isso em uma outra sessão sobre a questão de lei da atração e agitação e trabalho árduo. Eu acho que a gente deve estar constantemente buscando desenvolver mais habilidades, né? E agregar mais valor. E nesse processo está disposto a cobrar mais também. Ou então a gente vai ficar estagnado. Acho que você acertou em cheio. É que você está cobrando por suas habilidades que desenvolveu e não está cobrando pelo tempo, mas sim pelo tempo que levou para construir essas habilidades. E o valor que você pode entregar com rapidez na entrega, né? Correto, porque acho que muitas pessoas pensam: eu não posso cobrar tanto por 1 hora, não posso cobrar tanto por X ou Z. Mas na verdade, você não está cobrando pela hora, você está cobrando por todas as horas que foram necessárias para construir isso. Exato. Eu acho que um bom exemplo na minha vida pessoal é que eu estou pagando uma terapeuta, coach, né? Nesse momento eu pago uma quantia por 6 meses por um determinado número de sessões, né? Mas se eu fizesse uma média das sessões e chamasse a taxa de sessão, seria mais ou menos 700 por sessão. Uma sessão de 1 hora e meia. Então, deve ser o valor mais alto que qualquer terapeuta cobraria, né? Talvez um terapeuta cobre 150, 250. Alguns de celebridades cobram 500. Então, eu estou pagando acima disso. E eu estou pagando porque eu estou tendo resultados incríveis para minha paz interior e isso vale a pena, né? Vale a pena.
Você está investindo no seu futuro. Eu tô investindo no meu futuro para sempre, né? E as habilidades que eu desenvolvo que vão me permitir ter mais paz na minha intimidade, nas relações, uma paz nas minhas amizades, mais harmonia nos meus negócios e vão me permitir prosperar financeiramente com a minha missão também. Então é um investimento que vale a pena, né? Correto. Mesmo que sejam 3 vezes a mais do que a média, para mim, Correto. realmente vale a Pra você, pena, né? pessoalmente, né? E para as pessoas pode não fazer sentido Claro. com base onde é que elas estão, eu entendo, mas tem investimento que vai fazer sentido para ti. E talvez não seja contratar uma terapeuta ou um coach, mas passar por um workshop online pelo qual você pague, né? Comprar um livro em vez de livro. outra coisa. Ouvir nosso podcast, E é qualquer um grátis. desses. Exato, mas você está investindo o seu tempo, Tempo, é né? verdade. Investindo tempo para aprender algo e investir, aplicar, testar. Eu acho que é valioso também. É muito bom também. Eu quero abordar isso. Aliás, eu me sinto desconfortável ao falar sobre dinheiro. Todos nós nos sentimos desconfortáveis ao falar sobre dinheiro porque nos disseram que é um tabu na sociedade. Você nunca pergunta a alguém o salário deles, você nunca pergunta quanto dinheiro eles ganham, você não conta a alguém qual foi o seu bônus este ano. Então criamos um tabu na sociedade sobre falar de dinheiro. E é por isso que a maioria de nós se sente realmente desconfortável. Preferiríamos não ter essa conversa. Mas o problema é que então passamos todo o nosso tempo pensando em dinheiro. Por que então pensamos, bem, não me pagaram o suficiente, ou eles não me valorizam, ou eu deveria ganhar mais por esse meu trabalho aqui? E assim, ao fingir, ou nem mesmo fingir, ao se sentir desconfortável para abordar o dinheiro, você acaba gastando mais tempo obcecado com o quê? Com a falta dele. E acho que essa é a dor pela qual você está realmente obcecado, a falta de dinheiro, porque você tem medo de falar sobre isso. Eu sei porque eu já estive lá. Eu acho que algumas coisas que as pessoas podem pensar, né, ao sair dessa conversa é que eu tô muito feliz por você ter dito isso, porque eu provavelmente ia esquecer. Um mentor meu no início, quando eu tava quebrado, ele disse, cara, o dinheiro vem quando você tá pronto. E eu fiquei tipo, cara, eu tô bem pronto pra ter alguma grana, porque eu não tenho nenhuma, né, eu tô pronto. Ele falou, cara, vai vir quando você tá pronto. Eu fiquei, cara, eu não entendi, porque não faz sentido quando você tá carente, né? Eu entendi que quando o dinheiro começou a vir pra mim, porque eu pensei, tipo, cara, eu não tava pronto pra gerenciar a responsabilidade disso. Eu não tinha conhecimento de como receber isso, de como administrar, pagar cartões e dívidas e automatizar coisas. Eu teria desperdiçado porque eu não entenderia o suficiente. Então o que você tá dizendo agora é importante para que a gente possa ter conversas conscientes sobre o dinheiro e estarmos dispostos a ficarmos desconfortáveis com nossos amigos ou família que nunca conversaram sobre isso, começar a falar sobre isso. Eu amo normalizar essa conversa para que não seja assustador, né? Totalmente. Então não é ruim, não é isso, né? Eu não quero falar sobre isso, é assustador se você souber deixar a vergonha de lado, né, em torno disso e trazer num ambiente apropriado com pessoas certas e estar disposto a ter conversas. Você não vai sentir tanta pressão em relação a Correto. isso. E quando acontecer, não vai parecer que você tem que se segurar tanto e você vai ser capaz de fluir naturalmente no mundo, com conversas mais abertas. Então, você disse que é importante, eu acho que é muito legal isso e... Sim, eu acho que a razão pela qual nos sentimos desconfortáveis é porque nunca fomos treinados. E a razão pela qual decidimos fazer isso é porque estamos tentando ter a conversa desconfortável para que, esperançosamente, todos vocês se sintam encorajados. Eu sempre achei o nosso amigo, o David Bark, ele tem é algumas ótimo. coisas realmente boas sobre. Lembro-me de ler as coisas dele anos antes de conhecê-lo, sobre quanto dinheiro gastar com aluguel, quanto dinheiro economizar e como fazer isso quando você recebe uma boa renda de emprego. Acho que isso é muito útil, porque ninguém na minha vida nunca conversou comigo sobre isso. Ninguém ensinou isso pra gente. Então, se você tem medo de falar sobre dinheiro, se você tem medo de descobrir como cobrar, e a propósito, se você é alguém que no seu coração pensa, Jay, sinto que estou me aproveitando de alguém quando eu peço dinheiro a eles, cara, traga mais valor. Traga mais valor, supere as expectativas, dê o seu coração, e então você não se sentirá assim, porque perceberá que está tendo um impacto genuíno sobre eles. Eu percebi quando lançamos alguns dos nossos cursos e programas. Estudamos como eles melhoraram a vida das pessoas e vimos que alguém em nossa comunidade que faz parte dos gênios por 90 dias, a felicidade deles aumenta 40% e pensamos, isso é incrível, é lindo. E assim, quando você começa a medir o impacto, meça o seu impacto. Não apenas crie algo e espere
espere que funcione. Meça o seu impacto. Você se sentirá mais confiante. Realmente dedique tempo para criar uma oferta que genuinamente melhore a vida das pessoas. Você ficará mais confiante e, em última análise, continue se avaliando para verificar certeza. eu estou realmente entregando ou não. É uma coisa que a gente faz toda segunda, e hoje é segunda. A nossa equipe faz chamada, né? A gente conversa sobre qual é o impacto que a gente causa em diferentes programas e produtos, desde Que lindo. cursos a podcasts, quais são os depoimentos da semana. A gente tem uma planilha com depoimentos que chegam pra gente. Diferentes pessoas da equipe vão lendo, de acordo com a responsabilidade, né? Os maiores depoimentos da semana. E isso lembra constantemente por que a gente está fazendo isso, né? Então, não negligencie ouvir depoimentos, ouvir o impacto que você tem na vida dos seus amigos ou de um trabalho de freelancing ou alguma outra coisa, como você está servindo com seus talentos e habilidades. Quando você vive com um propósito, é o combustível para você continuar, né? Você ama isso, eu amo isso, quando as pessoas É abordam a a gente na melhor rua. coisa do mundo. Eu tô ouvindo agora, eu li o seu livro, isso me ajudou há 2 anos atrás. Eu te encontrei, tô numa relação incrível por causa de você, ou fiquei nisso porque você compartilhou. Isso é o combustível para nosso propósito, ter mais energia e irmos mais longe com ele. Então esteja disposto a receber isso e comece a ter essas conversas também, né? O que é que mais a gente deve deixar para as pessoas enquanto a gente encerra o episódio 1 das Conversas sobre É Dinheiro? uma grande questão. Acho que a grande lição que tiro da conversa de hoje é que todos nós precisamos avaliar nossa relação com o dinheiro. Você tem uma relação positiva? Você tem uma relação negativa? Você tem uma relação neutra ou vazia? A maioria de nós não percebe que todos temos uma relação com o dinheiro. Se você não fala sobre dinheiro, isso não é falar com alguém. Certo. Certo? É isso que é. Se você não fala sobre dinheiro, então sua relação é que você nunca se comunica com essa pessoa. Então você pode ter comunicação negativa. Você tem pensamentos negativos sobre essa pessoa. Você tem sentimentos negativos em relação a essa pessoa. Ou você tem sentimentos positivos e saudáveis. Descubra sua relação. E a citação ou sabedoria que mudou minha relação com o dinheiro foi esse lindo pensamento de Martin Luther King, que dizia que as pessoas que amam a paz, e eu acredito que eu sou uma pessoa que ama a paz, acredito que você também é, que as pessoas que amam a paz precisam aprender a se organizar tanto quanto aqueles que amam a guerra. Com certeza. E o que percebi foi que o desafio com a espiritualidade ou a positividade no mundo era que ela não estava organizada o suficiente. E organização requer finanças, negócios, estrutura, operações, implementação. E então, para mim, isso foi algo que realmente me fez perceber que se eu realmente acredito que quero melhorar positivamente o mundo, tenho que pensar em dinheiro. Não é o meu objetivo, não é a minha obsessão, não é a minha prioridade, mas não posso ignorá-lo, porque se eu ignorar, isso vai acabar impactando negativamente tudo. Existe uma citação viral que diz que é melhor ser guerreiro em um jardim do que um jardineiro na guerra, né? Eu acho que a gente precisa se treinar para estarmos preparados para o mundo financeiro, as altas e baixas do mundo financeiro, para o mundo em geral, né? Que tem muitos altos e baixos, e estarmos preparados para tudo isso com uma prática espiritual, uma prática financeira também. Acho que é a chave para que você não fique estressado quando a vida se voltar para você, como numa guerra, né? Porque vai ter alguma guerra em algum momento, seja metafórica, espiritual, ou uma guerra em algo, né? E para a gente estar preparado tanto financeiramente quanto espiritualmente e trabalharmos em ambos vai ser muito importante. Então, se vocês gostaram dessa conversa, avise a gente aqui nos comentários e digam qual tópico vocês querem que a gente aborde nessa próxima série comigo e com o Jay. Além disso, não deixem de conferir o programa do Jay no Apple Podcast, no Spotify, On Purpose with Jay Shetty. Garanto que vocês se inscrevam lá e no canal do Jay no YouTube também, logo abaixo. A gente vai linkar tudo aqui. E a gente vai continuar fazendo essa série, alternando entre nossos programas. O próximo vai ser no programa dele. E a gente vai voltar para cá, para The School of Greatness. Então se inscrevam no canal do Jay, para que vocês possam ter todo o conteúdo que a gente faz junto nessa série, onde a gente aborda tópicos desconfortáveis, únicos e tabus sobre a vida, né? Então não deixem de conferir, se inscrevam e deixem um sim. Se vocês gostarem, querem mais e compartilhem qual tópico vocês gostariam de ver aqui nos comentários do YouTube também. E como alguém se apaixona mais se vive com medo a vida inteira? Ao reconhecer que eles estão com medo e entender como isso não é útil e como sair do medo.
Como saem disso? Então isso faz parte do meu esforço. Você está com medo uma vez que percebe que está reagindo às coisas em vez de respondendo a elas.